Esta mensagem que você irá ouvir agora irá impactar a sua vida, irá impactar a vida da sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Eu convido os amados a abrir as vossas Bíblias na carta segundo escreveu Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. Segundo o estudo teológico, uma das maiores cartas prescrita pelo apóstolo Paulo, pois foi necessário rasgar o coração para que pudesse, de fato e verdade, transmitir aquilo que o Senhor havia ministrado a ele. Carta aos Romanos, escrita por Paulo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Essa mensagem tem como título: Deus me amou primeiro. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Quando nós lemos o livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, a Sagrada então nos diz, através do apóstolo Paulo, que certa feita, ó Senhor então, chateado, revoltado com a situação que se encontrava a terra, o Senhor vai até mesmo ao Getsemane e começa, eu conjecturando, imagino, a relembrar os momentos que ele criara o céu, a terra, os luminares, os momentos que ele criara o homem à sua imagem e semelhança, como sinal que ele nos amou primeiro. Então diz a história que após criar o homem à sua imagem e semelhança, viu o homem entristecido, viu que não era bom que o homem vivesse só, criou para o homem uma disjuntora, uma juradora, e então nasce a mulher, nasce então Eva. O Senhor então, mostrando o primeiro amor, criando o homem, criando também a mulher, seguindo a história, nos diz que mesmo mostrando o seu primeiro amor, mesmo mostrando que o primeiro amor em nossas vidas, mesmo sendo uniformes e pecadores, vem da parte do nosso Deus. Tempo se passa, Adão recebe a ordenança, Eva também recebe a ordenança, que comesse então de todos os frutos do jardim do Éden, mas do fruto da árvore do conhecimento não é assim que acontece. Adão começa a passear e Eva também no jardim do Éden, e eles se deparam então com uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz a história que Eva estava olhando essa árvore, desejou seu coração de tocar, mas ainda existia um temor no seu coração. Mas Satanás, que não deixa barato, estava manifesta de forma corporal em uma cobra, e fala para Eva desse jeito: porque você, mulher, não come desse fruto? E ela responde: não, esse fruto é proibido, porque o meu Deus mandou eu não comer. E então Satanás torna a falar com ela: esse Deus seu mandou comer, porque ele sabia que quando você comesse, seria mais forte do que ele, seria maior do que ele. Pois bem, Eva pega daquele fruto, após ouvir Satanás falar em seu coração, ministrar também na sua mente, e come desse fruto. Chega até o recinto também Adão. Eva olha para Adão e fala: meu bem, meu gatinho, meu bombom, ei, o fruto é muito gostoso, você precisa comer. Adão fala para ela: mas mulher, tu comesse da árvore do fruto proibido? E ela falou: sim, coma você também. E ele pega o fruto e come. Diz a história que o nosso Deus, que nos amou primeiro, cria então dois pecadores. O tempo se passa, são expulsos então do jardim do Éden, mas no coração do nosso Deus palpitava de tanto amor. Ainda que ele estava ferido, ainda que ele estava entristecido, ainda que ele estava até mesmo arrependido, diz a Sagrada, mas existia um grande amor. Prova disso tempos depois. O Senhor cria então juízes e reis na terra, para que pudesse agradá-lo, para que pudesse obedecê-lo, para que aquela história viesse então mudar. Nasce então juízes, nasce então profetas e nasce então reis, mas nada pôde fazer. Alguns então agradavam ao Senhor, os olhos do Senhor, outros não. A história diz que o Senhor mais uma vez olha para a terra, também com seu coração entristecido, mas como sinal que nos amou primeiro.
agora ao lado do teu filho unigênito, olha para a terra e fala: filho, não vê um só justo na terra, Marabassubiacai. Devo eu então enviar a ti o meu unigênito? Deus te amou primeiro, filho. Deus te amou primeiro, filha. Antes de continuarmos, Deus te amou mesmo quando você ainda estava nas drogas. Deus te amou mesmo quando você ainda estava na prostituição. Deus te amou mesmo quando você estava atrás da grade. Deus te ama mesmo quando você se encontra enfermo. Deus te ama ainda você no roubo. Deus te ama você ainda no vício. Deus te ama você ainda na prostituição. Deus te ama você ainda na desobediência. Deus te ama você na exaltação. Ele te amou primeiro. Decide então o nosso Deus enviar para a terra aquele que podia mudar a história da humanidade, o meu, o seu, o nosso Jesus. Desce então, manifesta-se corporalmente então no ventre de uma mulher, e nasce o nosso Jesus. Seguindo o contexto, como sinal que o Senhor nos amou primeiro, a revelação prescrita pelo profeta Isaías 7.000 anos antes. Segundo a história, historiadores não descobriram se 700 ou 7.000 anos, só se sabe que há muito e muito tempo atrás, o profeta Isaías, o profeta messiânico, profetizava a vinda do Messias então à terra, e nasce o Messias, aquele que vinha, aquele que é e aquele que sempre será. O nosso Jesus começa a crescer em espírito e verdade. O seu destino está entrelaçado, porque o Senhor te amou primeiro. Nosso Jesus então passa pela Cesareia, pela Judéia, pelas províncias, pelas aldeias, e por onde ele passa, alguns o seguem, outros criticam, outros caluniam, outros jogam pedra, outros tentam contra a vida dele. Assim tem sido na sua vida, não é verdade? Dentro da tua casa, do teu lar, onde você pensou que receberia ajuda, não tem recebido. Talvez, quem sabe, no seu trabalho, quando você se converteu, Matsuri Akaseb Decai, você pensou que chegaria lá e todos iriam se receber como um homem diferente, uma mulher diferente, mas não foi isso que aconteceu. Começaram a te olhar, meu Deus do céu, pelas costas, começaram a falar diferente com você, e você, meu Deus do céu, começou a se entristecer. Mas não se preocupe, Deus tem uma palavra de vitória para você, porque Ele te amou primeiro. O nosso Jesus passou por tudo isso para que você viesse entender que a vida que você está levando para Deus não faz diferença. O que faz diferença é o seu quebrantado coração. Após sentar incessantemente com a vida do nosso Jesus, aquele que nos amou primeiro, consegue então prendê-lo. Ele é julgado por crime que não havia cometido. Foi então condenado à morte, morte de cruz. O nosso Jesus, eu conjecturando, conversa com o Pai: Pai, tu criaste o homem e a mulher, a tua imagem e semelhança, e os traíram. Mas o Senhor os amou primeiro. Agora envia a mim. Eu curei, batizei, expulsei demônios, salvei vidas, e todos me traíram. A cama sebre, a cunarábias. Mas eu os amo primeiro também, ó Pai. Diz a história então, que por volta da hora 9, aproximadamente 3 horas da tarde, escurece como se fosse noite. O nosso Senhor Jesus então expira. Entrega ao Pai o teu Espírito. Ei, tudo isso aconteceu, filho. Tudo isso aconteceu, filha, para que você viesse a entender que o nosso Senhor te amou primeiro. Ele te amou quando você dizia que Ele não existia. Ele te amou quando você estava nas rodas do pagode, do forró, do rock, da lambada. Ele te amou quando você estava nas drogas. Ele te amou quando você estava nas orgias com vários homens, várias mulheres. Ele te amou quando você sentia vergonha de falar do nome dele. Ele te amou quando você pegou aquele panfleto que falava do Evangelho e jogou fora. Ele te amou primeiro. Ele te amou antes mesmo de você nascer. Antes de você se formar no ventre da tua mãe, Ele te amou. O Senhor quer falar para você
E não importa a vida que você esteja levando, a partir dessa pregação, a sua vida jamais será a mesma, porque Ele te amou primeiro. Preste atenção. Certa feita um casal cogitava em teu coração um desejo inaudito de se casar. A mulher cogitava aparentemente um pouco mais. Sempre falava, vamos casar, vamos projetar, vamos construir. E o homem ficava mais na dele. Um belo dia, ele vai até uma loja, compra uma boneca, Matsuratá Massíbia. E quando eles iriam completar 7 anos de noivado, ele chega até a casa da sua noiva. E ela então, já cogitando no seu coração, que chegaria a ele com um par de alianças, um pedido bem audível, dizendo que queria se casar. E ele chega, aquele homem, com aquela simples boneca. A mulher olha para ele, se revolta. Ele pergunta, por que estás assim, meu bem? E dá a boneca a ela. Ela aperta a boneca, joga no chão, emburra a cara e vai para o seu quarto. Avisa sua família que não queria falar com ninguém naquela noite. O noivo sai entristecido. No Sumaná e Aracai. Ao atravessar a rua próxima à casa da noiva, o inesperado acontece. Um veículo em alta velocidade atropela e ele cai ao chão com morte instantânea. Ouve-se barulhos, freadas. A sua sogra então bate na porta da tua filha e diz, ei, o teu noivo foi atropelado. Eu acho que ele está morto. E ela sai então desesperada, mas não tinha mais jeito. Quando ela chega até ele, descobre que de fato, em verdade, ele tinha morrido. Volta para sua casa revoltada, olha aquela boneca que ele levou com todo carinho e é incapaz de naquele momento tocá-la. Tempos mais tarde, já passado o funeral, ela lembra daquele momento em que ele chegava, com um jeito simples, com um olhar simples, ir entregar a boneca e ela questionava. E tudo isso passa como um flash em sua mente. O momento em que ela agarra a boneca e joga ao chão. Pois dessa feita ela faz diferente. Agora com seu noivo já enterrado, ela olha aquela boneca, pega aquela boneca e abraça. Na Surakamanda Sébia, quando ela abraça aquela boneca, a boneca diz, quer casar comigo? Ela se assusta e quando balança a boneca, cai do bolso direito da boneca um par de alianças. Ei, você não entendeu, eu vou falar para você. Antes mesmo dela pensar, ele já tinha projetado no coração dele o dia, a hora que iria pedi-la em casamento. Assim é o Senhor na sua vida. Ele te amou primeiro. Não importa se você ainda está nos vícios, não importa se você ainda está nas drogas, não importa se você ainda está na prostituição, não importa se a ciência desenganou, não importa se o juiz da terra diz não, não importa se você está encarcerado, não importa se você está no hospital. O importante é que o meu Jesus te amou primeiro, e se ele te amou primeiro, não se preocupe com nada. No tempo e na hora exata, ele vai operar na sua vida, filha. Ele vai operar na sua vida, filho. Ei, e quando isso acontecer, você poderá cantar o hino de vitória, dizer, o Senhor me amou primeiro, o Senhor me amou primeiro. Profetizo desde já na sua vida, para que a sua vida venha mudar a partir de hoje. Eu quero orar por você. Glorioso Deus eterno, Pai, eu te agradeço, ó Pai, porque tu ministraste no coração desse homem, ministraste no coração dessa mulher, que tu nos amaste primeiro. Ó Pai querido, eu lhe peço, se ainda tem um ter merecido contigo, manifesta o teu poder na vida deles agora. Não permita, Senhor, que essa palavra seja apenas uma palavra, que essa oração seja apenas uma oração, mas que de fato, em verdade, o teu amor inaudito, o teu amor sublime e sobrenatural venha ser constante na vida dele, venha ser constante na vida dela, para que ela possa se constranger, para que ele possa se constranger, e então entender que tu és o único e suficiente Salvador, para, meu Deus do céu, suprir a droga que tem lá
agido nesse organismo para suprir o medicamento que ele tem tomado, para suprir os vícios que tem levado ele à perdição, para suprir até mesmo outros deuses que ele buscou anos a fio nessa terra. Ó Pai, entra com providência, e eu sei que no momento exato tu irás então abençoar de forma sobrenatural, para que todos saibam que tu és o Deus da vida dela, tu és o Deus da vida dele. É que eu te peço humildemente e desde já te agradeço. Você que orou com fé, diga amém, diga graça.